Como falamos então no bloco anterior, nós temos os chamados mecanismos argumentativos. E os mecanismos argumentativos, apenas para ratificar, estão ligados aos argumentos em si, né? A argumentatividade, sobre o que nós falamos. Interessante, né, amigos? Tem que saber essas teorias. As pessoas confundem tudo, é uma coisa terrível. Então, você não vai confundir. Falar em argumentatividade é a capacidade que se tem de argumentar bem. A argumentação se estabelece por meio dos argumentos. E quais são os argumentos? Vamos relembrar? Aqui comigo. Os argumentos são 3. Os argumentos são, primeiro deles, nós temos a chamada convicção. A convicção se estabelece sob a perspectiva da autoria. O resultado de ter convicção é dizer num texto que esse texto tem autoria. Repito, o resultado da convicção é estabelecer a lógica da autoria. Quando se fala, meus diletíssimos amigos, na relação de comprovação, a comprovação é estabelecida na percepção da chamada verossimilhança, a verdade semelhante. E a lógica da citação. A citação está ligada à credibilidade. Você imaginou? Se no seu texto, observe que lindo, se no seu texto você tem, primeiro, autoria, seu texto tem autoria, ou seja, foi você que fez, não é um texto expositivo, é um texto que tem autoria. Se no seu texto é um texto que há a chamada verossimilhança, ou seja, o seu texto é verdadeiro, o que acontece no seu texto é verdade, efetivamente, né? Se no seu texto você tem credibilidade, Deus do céu, seu texto fica absolutamente extraordinário, fica incrível, fica muito bom. É um super texto, é um texto de altíssimo padrão, é um texto de altíssimo nível. Essa é a base, essa é a estrutura. Primeiro, autoria. Segundo, verossimilhança. Terceiro, credibilidade. Autoria, verossimilhança e credibilidade. São esses 3 elementos que geram o que nós aqui estabelecemos como sendo, digamos assim, principais na argumentação. Você percebe como isso é técnico? Você percebe como isso é científico? Agora, cada um deles, só para relembrar, tem mecanismos, porque nós estamos usando os mecanismos. Não adianta nada. Eu sei, tenho aqui convicção. Mas tá, como é que eu faço? A convicção é feita por definição, a convicção é feita por comparação, a convicção é feita por causa e consequência, cada um com marcadores. Primeiro marcador de definição, verbos como ser, como consistir, isso aqui consiste em, isso aqui é. Professor, para que isso é bom? A convicção demonstra que você conhece conceitos complexos, que você sabe quais são as bases conceituais daquilo que você está falando. Por exemplo, quando alguém vai falar em socialismo, vai falar sobre capitalismo, é uma vergonha, não é? Eu fico assim, nós estamos num momento difícil, né, no Brasil, muito difícil, sempre tivemos, mas o nosso momento de analfabetismo funcional chega a ser horroroso. Então, no concurso público se demonstra claramente se alguém sabe daquilo que está falando. Né? Quando se fala, por exemplo, sobre direito, né? Eu fico muito triste quando alguém vai falar sobre justiça. O que é justiça? Né? Qual a percepção de justiça? Em que base ele trabalha a lógica de justiça? Em que base trabalha a lógica da criminalização, da criminalidade, da criminologia? Tem que dominar. A comparação, que estabelece a lógica do cotejo. Cuidado com comparações estúpidas também. Gente, eu estou usando termos fortes porque não sou eu que penso assim não, viu? É a banca examinadora. A banca examinadora tem essa percepção de estupidez e ela tira ponto. Porque eu falo, a banca examinadora tira ponto de você. Ponto. Sabe assim? Sabe 7.500 alguma coisa reais de analista que podem se transformar em 12 e aqueles 5.000 reais de técnico que se transformarão em 10, eles não vão ocorrer. Às vezes por estupidez, se você não tiver conceitos muito claros. Mas vão ocorrer se você tiver conceitos claros. A comparação. A comparação está ligada à lógica do cotejo, da relação que coisas têm entre si. Esse cotejo, essa relação que coisas têm entre si, é que, repito, estabelecem a lógica do sistema de comparação. Né? Assim como marcadores textuais típicos, assim como, da mesma forma que, são todos esses elementos que estabelecem isso que é comparação. Compare estruturas que efetivamente possam ser comparadas. Então, você vai comparar, por exemplo, a colonização estadunidense com a colonização brasileira, 2 países que estão na América, e que um tem colonização de povoamento, outro tem de exploração. A tese de formação de um povo, eu poderia fazer essa comparação entre os dois, falar que lá é melhor que aqui. Talvez, se você quiser mostrar que o Brasil tenha problemas em relação a aspectos antropológicos de sociedade, não compare Brasil e Estados Unidos, porque lá, repito, o objetivo foi povoamento. Mas quem que eu posso comparar? Eu posso comparar o Brasil com a Austrália. Ambas foram de exploração.
E por que lá na Austrália existe um desenvolvimento e no Brasil não? Aí sim eu posso garantir a minha tese de um problema antropológico. Agora, se eu comparar Brasil e Estados Unidos, não posso, porque o sistema, em regra, para essa tese, repito, para esta tese, veja o que eu estou dizendo, para a tese de desenvolvimento, o sistema é diferente. Certo? É como comparar o judiciário brasileiro com o judiciário estadunidense. Não dá, em regra. Por quê? Porque o sistema é diferente. A percepção, os princípios, em regra, são diferentes. Ok? Então tem que comparar o sistema brasileiro com o sistema francês. Porque foi daí que surgiu o nosso sistema. Se eu comparo com o alemão ou o estadunidense, por exemplo, aliás, o alemão, nós temos feito muitas comparações e tem causado algumas aberrações, não é? Agora, claro que com o tempo isso vai mudando, porque nós vamos tendo mais influências do direito alemão ou influências do direito estadunidense e com o tempo vai mudando. Mas agora, nesse momento, essa comparação é uma comparação que gera, em regra, senso comum. Então, cuidado, compare coisas que possam ser comparadas. Causa e consequência, que é maravilhoso. A causa e consequência é muito interessante, porque a causa e consequência estabelece, só para relembrar, a percepção que você tem das coisas, em relação a o que gera o quê. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? O Brasil não se desenvolve porque possui um problema antropológico ou possui um problema antropológico porque não se desenvolve? A educação brasileira, em regra, não gera eficácia porque existe uma tendência a que o Estado seja preparado para isso, ou o Estado é preparado para isso, e aí, por causa disso, a educação não é eficaz. Então, tudo isso tem que ser analisado, certo? É importantíssimo saber a relação de causa e consequência, talvez seja das grandes forças que há no texto argumentativo. Por que, por exemplo, existe no Brasil essa tendência à lógica utilitarista? Qual a razão disso? Por quê? É por influência, por exemplo, da cultura britânica na cultura estadunidense? Isso acontece por quê? Você tem que saber, tem que colocar isso no texto. A comprovação, que está ligada à verossimilhança, só para relembrar, os dados, tem que estabelecer uma lógica de memorização de dados que seja eficaz, que seja interessante, seja minimamente razoável, tem que usar técnicas de estudo que ajudem nisso. Cuidado com os dados, não coloque dados que não sejam lógicos, não coloque dados que não sejam prontamente eficazes. Uma vez nós aprovamos lá em Goiânia, me lembro a prova, eram 18 vagas do concurso para juiz, 21 vagas no concurso para juiz, aí nós aprovamos 20, e o outdoor foi o seguinte, lá Instituto Carlos André, e, repito, parceiro CERS, em Goiânia, 20 aprovados. Alguém me apresentou esse outdoor, eu falei, de jeito nenhum. Mas, professor, por quê? Eu falei, porque se um leigo olhar 20 aprovados no concurso para magistratura, no concurso para juiz, eu faço uma pergunta a você, ele vai achar que é muito? Não, mas se você colocar assim, de 21, 20 foram aprovados, nossa, percebe? Esse dado que eu coloquei, 20, foi solto, absolutamente solto, absolutamente solto. Então tem que tomar muito cuidado em relação a essa perspectiva, viu? Muito cuidado em relação a essa perspectiva. Tem que haver dados que sejam eficazes. Ok. Exemplificação. Essa exemplificação é maravilhosa, desde que não seja exemplificação chula, superficial. Ela que talvez estabeleça uma lógica bem de materialização, quer dizer, aquilo que eu estou falando, a minha tese acontece mesmo. Olha o caso X. Então, tem que ser um caso emblemático, tem que ser um caso muito conhecido e que tem uma relação direta com a sua tese. Muito, muito direta, uma relação eficaz com a sua tese. E, só para nós relembrarmos, uma outra que é fundamental é a alusão histórica. Essa aqui mostra um conhecimento profundo que você tem em relação ao texto, que você tem em relação ao tema. Esse conhecimento profundo ele só vai efetivamente ser comprovado com o conhecimento histórico. Se você não conhece história, olha, realmente é um problema, viu, gente? É um problema, tem que conhecer. Professor, como é que eu faço para conhecer? Já falei, mande um e-mail para mim, carlosandré@carlosandré.com.br, mande pelas redes sociais, no Instagram, professor Carlos André Oficial, ou Instituto Carlos André, @Instituto Carlos André, porque eu vou mandar você aí
algumas orientações em relação à leitura. O curso não é de leitura, é um curso de orientação para a prova discursiva. Então, você tem que ter coisas anteriores, com base especificamente na lógica do senso crítico. Tem que tomar cuidado em relação a essas coisas. E, meus diletíssimos colegas, por fim, a citação. A citação está ligada à lógica da credibilidade. Aqui, então, leitura é o que não pode faltar. Então tem que entender quais são os sociólogos, quais são os filósofos que devem ser lidos obrigatoriamente por você, até por uma questão de vida, né, gente? Uma questão pessoal mesmo. Todo mundo hoje se acha assim, muito intelectual, né? Lê alguns autores aí que, meu Deus, uma vergonha absoluta, populares, populistas, vergonhosos. Tem que ler gente realmente muito forte, que possa fazer com que o seu examinador, que em regra fez universidade, fez pós-graduação, fez mestrado, alguns fizeram doutorado e tem um mínimo de conhecimento técnico científico sobre as coisas. Tem que tomar cuidado, viu? Se você é um concurseiro que não tem esse perfil, para tribunal é meio complicado. Para dissertação argumentativa, que expositiva, estudo de caso é outra coisa. Aí, o exemplo que eu falei a vocês que vai nos chamar a atenção aqui. Vou ler de novo da citação, só para nós ratificarmos. A citação falava assim: na contemporaneidade, uma concepção líquida, em que as relações são mais efêmeras e os vínculos mais superficiais. Essa concepção foi enunciada pelo filósofo Jeremy Bentham no século XIX, com o fundamento de que felicidade gerada no âmbito social seria aquela produzida individualmente. Tal interpretação foi transportada a um meio educacional, o que ocasionou, consoante Zygmunt Bauman, uma atitude de desvalorização em relação à educação, tanto no espaço familiar quanto no estatal, além de favorecer a introdução dos jovens no mercado de trabalho. Aí veja, percebe-se, portanto, que etc. Olha que lindo isso aqui, preste atenção. Atenção, muita atenção. Eu vou mostrar a você agora, dentro do que nós havíamos falado, esta lógica aqui. Você se lembra? No projeto formal e no projeto informal. Mas, de novo, primeiro parágrafo, contextualização, tese, percurso analítico 1, percurso analítico 2. Se eu passar a falar isso que eu estou falando aqui, e a hora da prova você não fizer isso, eu vou ficar bravo com você. Eu repeti isso aqui 1000 vezes. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. No projeto informal, contextualização, mais contra-tese, mais tese. Aí vem o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, o que você vai ter que fazer? Reafirmar o primeiro tópico. Terceiro parágrafo, reafirmar o segundo tópico. Aqui, reafirmar a contratese. Aqui, reafirmar a tese. Aí depois, colocou um ponto, você vai fazer os mecanismos. Você tem muita informação. E aí, quais são os mecanismos? Vamos lá? Só para ratificar? Como é que você vai fazer agora com os mecanismos? Você pode ou não pode argumentar com um mecanismo de definição? Pode ou não pode argumentar fazendo um mecanismo de causa e consequência, um mecanismo de comparação, um mecanismo de dado, um mecanismo de exemplificação, um mecanismo de alusão histórica? Pode, mas você pode usar um mecanismo aqui que é o mecanismo de citação. Então imagine o seu parágrafo. Existe uma reafirmação do primeiro tópico, depois coloca o mecanismo. O que está faltando aqui? A análise. Olha que interessante. Vou repetir. O que está faltando? Opa! A análise. Você coloca aqui. Análise, vamos analisar. Análise, ó. Análise aqui, da mesma forma. Análise aqui, da mesma forma. Análise aqui, olha que interessante. E da mesma forma, a análise aqui. Olha que lindo, gente. Análise, faltando exatamente a lógica da análise. Olha como é interessante. Então no parágrafo tem que haver a reafirmação do tópico, sim. Tem que haver os mecanismos, sim. Aí você tem que ter análise em cada um dos elementos que estão aqui. Ó. Análise. Analisar cada um deles. Olha que interessante. Professor, o que é essa análise? Gente, cada um dos parágrafos é como se fosse uma micro dissertação. Em cada um dos parágrafos, o que vai ser o tópico? A introdução. O que vai ser, olha que lindo isso aqui, os mecanismos, os elementos argumentativos. O que é a análise? É a conclusão de cada um dos parágrafos. Cada um dos parágrafos tem que ter uma conclusão.
cada um dos parágrafos. Por isso, os marcadores textuais da análise são tipicamente marcadores conclusivos. O ideal mesmo são advérbios de conclusão. Esses são os ideais, assim. Então, se você quiser fazer um elemento de análise assim, muito bom, você vai colocar assim, você vai colocar isso posto, você vai colocar dessarte, você pode colocar destarte. Percebe? Essa é a lógica. Assim, isso posto, destarte, dessarte, tudo com vírgula. Certo ou não, meus diletíssimos colegas? Mas você pode usar também as conjunções conclusivas. O ideal é você usar a conjunção conclusiva lá para a conclusão. Nós vamos falar sobre a conclusão agora. Então, colocar o marcador textual, já estamos falando de coesão textual, colocar o marcador textual conclusivas, conjunções, portanto, logo, né? Conjunção mesmo para... Você sabe conjunção, não sabe, gente? A aula já não é sobre conjunção. Tá vendo? Tem que ter pressupostos gramaticais. Então, aquele que não fez um curso de gramática tem que fazer, tem que tomar cuidado, tem que saber conjunção. Não é? Senão não dá, não dá. Então, os marcadores textuais que envolvem essa lógica, qual seja a lógica conclusiva, são os marcadores adverbiais. Repito, adverbiais. E os marcadores conclusivos conjuncionais. Isso é muito importante. Então, quais são esses marcadores? Portanto, logo, não é? Mas é bom deixá-los para a conclusão. Para a análise de cada parágrafo, assim, isso posto, destarte, dessarte, dessa forma, dessa feita, nesse sentido. Todos são elementos, dessa forma, dessa feita, nesse sentido, e aí conclui. E eu vou mostrar a você como isso aqui, de fato, aconteceu. Olha só, vamos mostrar aqui para que você veja, neste parágrafo, como foi esse parágrafo bem feito. Olha que parágrafo bem feito. Há, na contemporaneidade, uma concepção líquida, em que as relações são mais efêmeras e os vínculos são mais superficiais. Não, olha que lindo na prática o que nós estamos fazendo. Eu falei que nós iríamos fazer esse aspecto prático. Olha que lindo. Isto aqui é um tópico frasal. Tópico esse que já foi colocado na introdução. Eu não sei se esse aqui é o primeiro ou o segundo, certo? Eu recortei isso aqui. Então, olha que lindo, olha como é que alguém sabe escrever, olha como é que alguém que vai passar sabe escrever. Essa redação é de um aluno nosso, um aluno que ficou entre as primeiras colocações nos tribunais. Então, esse aqui é um tópico frasal. Eu resolvi pegar essa, mas nas anteriores também havia. Então, veja. Há, na contemporaneidade, uma concepção líquida, em que as relações são mais efêmeras, os vínculos são mais superficiais. Agora, eu vou passar para outra fase. Qual é a outra fase? A outra fase é a fase dos mecanismos. No parágrafo. Vamos ver quais foram os mecanismos que ele citou. Essa concepção foi anunciada pelo filósofo Jeremy Burton no século XIX. Então veja, olha, aqui quando se cita Jeremy Burton, existe uma percepção de citação, credibilidade. No século XIX, há um início de alusão histórica. Não chega a ser exatamente uma alusão histórica, mas também não deixa de ser, porque senão ele não deveria, não falaria no século XIX, ele quis mostrar que ele sabe qual foi o momento histórico. Senão ele colocaria assim, ó, essa concepção foi enunciada pelo filósofo Jeremy Burton como fundamento de quê? Não, ele quis colocar o século XIX. E é importante estabelecer a lógica do século XIX, porque o século XIX foi um século extremamente cientificista, altamente cientificista. É só você olhar, por exemplo, os naturalistas, é só você olhar, por exemplo, os realistas como Machado de Assis, que eram altamente cientificistas com base em Charles Darwin, etc., da tradução de Kant, de Nietzsche. Então, assim, é fundamentalmente importante ter essas percepções. Então, ele usou aqui dois mecanismos, né? Mesmo que um de maneira muito incipiente, ele foi muito pontual, com o fundamento de que a felicidade gerada no âmbito social seria aquela produzida individualmente. Ponto. Ele vai começar aqui uma outra informação e vai fazer citação. Tal interpretação, olha o elemento de coesão referencial anafórico, olha como é interessante, olha como esse texto está bem articulado, como ele está bem utilizado do ponto de vista da coesão.
importante, é uma aula nossa fundamental aqui no SESC, que é uma aula de coesão textual. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, tal interpretação foi transportada ao meio educacional, o que ocasionou, consoante Zygmunt Bauman, então ele faz uma afirmação aqui, cita Zygmunt Bauman, fez outra afirmação, uma atitude de desvalorização em relação à educação, tanto no espaço familiar quanto no espaço estatal. Além, como ele colocou aqui, de favorecer a introdução dos jovens no mercado de trabalho. Veja, aqui ele já trouxe um detalhe bastante interessante, ó, no espaço familiar quanto no estatal, de favorecer a introdução dos jovens no mercado de trabalho. Aqui ele tendeu a uma quase exemplificação. Porque está falando de quê? De coisas do dia a dia. Foi exemplificação? Não. Mas já se percebeu que ele quis estabelecer uma relação daquilo que é citacional com aquilo que efetivamente acontece no dia a dia, que é a introdução dos jovens no mercado de trabalho. Por que eu não posso falar que é exemplificação? Porque não há um marcador exemplificativo. Entendeu? Então, se eu tivesse colocado assim, ó, como, por exemplo, se ele tivesse colocado aqui como, por exemplo, a introdução dos jovens no mercado de trabalho, aí sim ficaria explícita a lógica da exemplificação. Essa coesão se chama coesão parafrástica, uma aula, repito, de coesão importante até, que você tem que ter, não está no nosso curso de redação, mas ela é bem interessante, muito. Então, a coesão parafrástica, aquela que ajuda a relação entre as frases, que dá mais clareza, que dá interpretabilidade imediata. Agora eu vou terminar o parágrafo. Olha que interessante, gente. Aqui ao terceiro item que envolve a formação de um parágrafo. Qual é? A análise. Ó. Olha que interessante, a análise. Esta análise é marcada por uma conjunção conclusiva, que está deslocada. Veja que interessante. Se eu coloco, note, ó, se eu coloco um advérbio de conclusão, como assim, como isso posto, como destarte, etc., etc., tudo com vírgula. Mas como eu já havia dito em relação às conjunções adversativas, do porém, contudo, entretanto, as conjunções conclusivas, do mesmíssimo jeito, as conjunções conclusivas devem vir deslocadas entre vírgulas. Percebe-se, vírgula, portanto, vírgula, que. Nota-se, vírgula, pois, vírgula, que. Por conseguinte, nota-se, vírgula, por conseguinte, vírgula, que. Por isso que é ideal que, repito, você use advérbios, porque os advérbios são menos potentes em conclusão. Como nós temos os parágrafos, consegue ver isso ou não? Como cada parágrafo tem que ter uma conclusão, elas são microconclusões. Mas a macroconclusão mesmo é a conclusão da redação, ou a redação, que é o quarto parágrafo. O quarto parágrafo aqui é conclusão, que é bastante simples, vamos mostrar a você, simples entre aspas, né? E aqui você teria que usar, de fato, a conjunção conclusiva. No terceiro parágrafo, no segundo parágrafo, a conclusão a eles, o ideal é que se use as chamadas, os advérbios de conclusão. Mas a pessoa, não, eu gosto e tal, embora isso possa fazer com que se perca a nota. Eu, por exemplo, tiro nota, um pouquinho de nota. Se tirar nota 10, eu tiraria 9,9, por causa da falta de coesão, de conhecimento do mecanismo de coesão. Mas se você for fazer, coloque deslocado. Certo? Nota-se, vírgula, portanto, vírgula, que. Percebe-se, vírgula, portanto, vírgula, que. E aí, dentro dessa perspectiva, só nós voltarmos aqui para analisar, percebe-se, portanto, análise, ó, olha a análise, que os jovens são elementos de continuidade do capitalismo e uma visão utilitarista funcional. Ficou perfeito isso aqui, que quando ele fala na lógica de continuidade do capitalismo, ele está falando de quem? De Bauman. Que é anticapitalista. Quando ele fala da visão utilitarista funcional, ele está fazendo uma crítica a quem? A Jeremy Burton, que é altamente capitalista e utilitarista do ponto de vista funcional, e ele ratifica exatamente o que está aqui no tópico, que passa a ser a tese do parágrafo, da lógica dos vínculos superficiais. Note como esse parágrafo é nota máxima, é um parágrafo extremamente bem feito, ó. É extremamente bem feito, é um super parágrafo. É um parágrafo que tem tudo isso aqui que nós havíamos colocado, tudo. Ele tem a reafirmação ao tópico, ele tem mecanismo e ele tem análise.
Então, se você fizer um parágrafo assim, gente, de reafirmação ao tópico, de mecanismo e de análise, você vai tirar nota máxima em todo, seja o projeto formal, seja o projeto informal. Se você dominar isso, você vai arrebentar. Você olha agora a redação dos seus amigos. Eu duvido se todos eles têm isso. Não tem, eles não sabem que, repito, tem que haver o tópico, que repito, tem que haver mecanismo, e repito, tem que haver análise, que tem que haver o tópico, que tem que haver mecanismo e tem que haver análise. Na prática, quando se vê isso, o que se percebe efetivamente é que o aluno sabe o que está falando. É um aluno que domina o que está falando, mas domina mesmo, sabe rigorosamente redação. No mais, gente, é só chute, é só astrologia mesmo do ponto de vista gramatical da redação. É uma vergonha, né? Bem, mas aí nós temos que terminar a redação, não temos? Então, como nós temos que terminar a redação, vamos à chamada conclusão. Como é que funciona esta famosa conclusão? Então, o nome já diz. A conclusão é formalmente classificado como o parágrafo final do texto. Então, o fim do texto, geralmente é o quarto parágrafo, no qual se objetiva por ter uma análise desenvolvida desde a introdução. A conclusão do texto deve ser coerente com a progressão argumentativa, ou seja, pelo amor de Deus, não coloque um fato novo numa conclusão. Meu Deus do céu, é angustiante como eu vejo gente ainda fazendo citação em conclusão. Isso é uma vergonha. Como eu vejo gente, por exemplo, fazendo alusão histórica em conclusão. Pare, conclusão é para concluir. Então, se um parágrafo argumentativo tem lá 5 linhas, que é o máximo, numa introdução, máximo, ideal são 4, né? Tem lá todo o resto, 70% do texto na argumentação, faça também uma conclusão de no máximo 5, 4 linhas. Não pode, em hipótese alguma, fazer acrescentação. Eu vou falar de novo. Não pode fazer acréscimo. Acrescentação não, perdão, acréscimo. O acréscimo é horrível, o acréscimo de informação não pode acontecer. Então a conclusão é uma forma de dizer exatamente o que estava na introdução e nos argumentos. Veja que a dissertação argumentativa é bem repetitiva, né? Com ampliação argumentativa mesmo. O que vai importar é a capacidade de leitura que você tem. Se não tem leitura, acabou, não dá para fazer. Mas tem que saber o projeto. Então a conclusão não pode, em hipótese alguma, gerar um nível digamos assim, de acréscimo de informação. Em hipótese alguma, é um erro grave. Lembro de uma aluna, né, que passou no Tribunal Regional do Trabalho, aqui próximo, em Campinas, né, poderia ter vindo para São Paulo, ficou lá, a família teve que se mudar e tal. Por quê? Porque ela fez acréscimo. Né? Fizemos recurso, mas eu sabia que não iria dar certo, falei isso, inclusive, nem cobrei dela o recurso. A principal conclusão é a conclusão por síntese, que é a mais básica, que é fazer o quê? Sintetizar os aspectos principais que se abordou no texto inteiro. Não é? Então, um exemplo, como eu falei, usar conjunções conclusivas assim, percebe-se, vírgula, portanto, nota-se, vírgula, por conseguinte. Então, comece com um verbo, mais a partícula C para gerar pessoalidade, essa partícula C é chamada partícula passivadora. Percebe-se, portanto, que o entendimento utilitarista no processo educacional, factualmente, mostra-se obsoleto. Veja, esse aqui era a tese, estava lá na introdução, está repetindo o que foi colocado na tese, visto que é exatamente um dos parágrafos, argumentativos, a lógica na educação, na contemporaneidade, pressupõe o aprendizado. Esse aqui é um dos tópicos frasais, e a formação de maneira dinâmica e transdisciplinar. Esse aqui era o outro tópico frasal. Então esse era o segundo tópico, é o que estava no terceiro parágrafo, isso aqui estava no segundo parágrafo, que é o primeiro tópico. Esse aqui estava no terceiro parágrafo. E aqui era a tese. Então, percebe-se, portanto, que o entendimento utilitarista no processo educacional factualmente mostra-se obsoleto. Aqui é o resumo à tese. Visto que a lógica da educação na contemporaneidade pressupõe aprendizado. Isso aqui foi o que foi discutido no segundo parágrafo, primeiro tópico. E a formação de maneira transdisciplinar e dinâmica. Esse aqui é o terceiro parágrafo, o segundo tópico. Conclusão. A conclusão foi perfeita. Ela abordou tanto a tese, quanto o segundo tópico, quanto o terceiro tópico. Se fosse, por exemplo, uma conclusão num projeto concessivo, num projeto informal, seria: verifica-se, portanto, que embora x, y, embora x, y. De novo, gente, só para ratificar, verifica-se, portanto, que
embora no Brasil, blá, 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 vírgula. Isso é que tem que acontecer. Ponto. Então, essa é a famosa conclusão por síntese, que é a conclusão que é cobrada pelos tribunais. Já houve casos, né, nosso curso é um curso mais curto, você veja como é matéria, né, gente, como é interessante, em que a conclusão foi sobre proposta de intervenção social. Essa conclusão ela é muito mais ligada ao Exame Nacional do Ensino Médio, mas é vestibular hoje. Ela é muito pesada, ela é muito interessante. Se você tiver alguma dúvida, mande a mim, que eu posso mostrar a você, mando o material a você. Mas como nós temos que focar, né, para passar em um curso, é muita coisa, eu vou mostrar a você aqui a lógica da conclusão por síntese. Então, a conclusão é exatamente por síntese, é pegar o que está na tese, é ratificar isso que está na tese, é confirmar o que está no primeiro, no segundo tópico e, portanto, concluir. Apenas resumir o processo redacional. Certo ou não, meus caros? Tranquilos? Com o marcador conclusivo. Bem, o que nós vamos fazer agora? Praticar. Pegar nessa próxima aula, terceira aula, pegar um monte de redação e fazer análise dessa redação. Professor, vamos fazer análise gramatical? Não análise gramatical, porque não é um curso de gramática normativa, mas o terceiro tópico da Fundação Carlos Chagas é gramática. É gramática, você tem que saber gramática, saber muito gramática. A gente tem que dominar a gramática, dominar muito gramática. Sem gramática não adianta, porque 30 pontos são de gramática. E no caso do CESP, vai tirando ponto, né? O número de erros é dividido pelo número de linhas, então é um coeficiente perigoso. Certo? Então tem que dominar muito gramática. Nós vamos então à próxima aula para analisar as redações. É isso, meus diletíssimos colegas, e avante, vamos lá.